Livro Carpina, História e Memória, Volume 1. Autor, Rodrigo Sávio. Notas do autor. Depois de alguns anos de pesquisa, eis o primeiro volume da obra Carpina, História e Memória. A proposta é fazer uma série de publicações a respeito da história de nossa cidade, procurando abordar os principais temas e acontecimentos relacionados a Carpina, de acordo com um corte temporal específico. Neste livro, o enfoque está voltado para o período que vai desde a origem da localidade até a década de 1900. No entanto, há exceções, pois alguns temas aqui trabalhados extrapolam este corte temporal, como é o caso dos capítulos sobre a via férrea e a feira. A narrativa que o leitor vai acompanhar foi construída baseada em diversas fontes históricas, a exemplo de jornais, memórias, livros, revistas, fotografias, mapas e manuscritos. Dados que foram coletados desde 2014. Boa parte do conteúdo aqui abordado é inédito em relação a outras obras já publicadas sobre a história de Carpina. Em algumas transcrições presentes neste livro, o autor optou por manter a grafia da época, como é o caso dos telegramas, mensagens, poemas e músicas, respeitando assim a originalidade dos mesmos. Esta regra também vale para os nomes próprios mencionados ao longo da narrativa. Por fim, é importante destacar que o principal objetivo dessa série é somar com outras publicações já existentes sobre Carpina e, assim como elas, despertar nas pessoas o desejo de conhecer e valorizar a história de nossa cidade e a memória daqueles que contribuíram para o crescimento e desenvolvimento dela. Rodrigo Sávio. Apresentação. Foi com auspiciosa alegria e, ao mesmo tempo, com curiosidade, que recebi, das mãos do meu estimado aluno Rodrigo Sávio, o convite para fazer a apresentação de sua obra, Carpina, História e Memória. Mesmo sabendo que história e memória são domínios distintos, é inegável perceber que deste relacionamento, permeado de ressignificações e interpenetrações, se reconstroem, como em um quebra-cabeça, os campos do espaço e do tempo de onde emanam traços da coletividade, carregados de subjetividade e que restauram vividamente os diversos contextos identitários presentes nas páginas desta obra. A presente obra se constitui em um relevante trabalho para a historiografia regional e, com sua pesquisa apurada e seu texto envolvente, nos apresenta um trabalho de excelência no resgate da memória coletiva, reforçando, de maneira precípua, os diversos papéis de cada sujeito, seu tempo e seu espaço, na árdua caminhada histórica do município de Carpina. Leitura mais do que recomendada. Luiz Gustavo Santa Cruz Silva. Professor de História e especialista em Gestão Escolar. Prefácio. É no presente que se faz uma memória, para ela servir no futuro, quando o presente for passado. Gilles Deleuze. Alegria. Foi este o sentimento que tive ao encontrar na página Embaixada Carpinense, no Facebook, os textos memorialistas do meu ex-aluno Rodrigo Sávio, falando sobre a cidade de Carpina. Satisfação e gratidão foi o que senti ao ser procurada por ele, contando que estava escrevendo um livro de memória sobre sua cidade e queria que o orientasse no tocante à revisão e edição do mesmo. Rodrigo, um jovem centrado e sabedor do que é e para que veio. Foi assim que o conheci e o reconheço depois de alguns anos. Pesquisador, historiador e escritor. Ele estreou nos presenteando com a obra Mestre Solon e o Mamulengo Invenção Brasileira, no ano de 2021. Agora, nos traz Carpina, História e Memória, Tomo 1. Um livro denso, detalhista, fruto de um mergulho profundo feito por seu autor nas histórias e memórias desta cidade, que não são apenas suas, mas de um povo do qual faz parte. O que nos é apresentado aqui, nada mais é do que uma firme posição que se contrapõe à ideia futurista do início do século XX, de que o passado deveria ser aniquilado. Pois, como diz a educadora e filósofa Marilena Chauí, a memória é o que confere sentido ao passado como diferente do presente, mas fazendo ou podendo fazer parte dele, e do futuro, mas podendo permitir esperá-lo e compreendê-lo. Resgatar a história de uma comunidade é fundamental para criar um diálogo entre o que foi e o que é, propiciando assim uma reflexão sobre o que será. Trata-se de possibilitar as pessoas sentirem-se pertencentes a essa história e de conhecerem e compreenderem sua identidade, sua formação enquanto povo. Rodrigo, em seu escrito, nos transporta à gênese deste município, buscando desde as diversas possibilidades de origem do nome, dos precursores que aqui se instalaram por volta do século XVII, e vai nos guiando por um caminho permeado por diversos fatos importantes e desconhecidos por muitos de seus munícipes.
a exemplo da Guerra dos Marimbondos e a chegada da linha férrea, ambos no século XIX, a chegada da água no início do século XX, a implantação da primeira feira e toda a celeuma que a envolveu, a construção da primeira capela em devoção a São José, a implantação das primeiras escolas públicas e privadas, a mudança do nome Chã do Carpina para Floresta dos Leões, o que causou descontentamento em parte da população, a chegada da iluminação a álcool em 1904, a criação de espaços de lazer e esportes como o Prado Infantil e o Esporte Florestano, a visita da Charanga do Recife e da Filarmônica Comercial Cesarina de Limoeiro, toda a luta para se erguer o Monumento do Leão, entre tantos outros fatos importantes que marcaram a construção deste município e deste povo. Alguns aspectos me chamaram a atenção. A Floresta dos Leões, desde os primórdios, mostrou-se um lugar atraente por seu relevo, seu clima aprazível e por sua gente acolhedora. Quantas pessoas vieram beber desta fonte? Autoridades, artistas, comerciantes, jornalistas, estudantes, soldados, pessoas que aqui vieram em busca da cura de seus males. Ainda me encantou o quanto este lugar, desde o início, gostava de festas. A primeira festa das árvores, o mês mariano, as festas de Natal e de São José, as quermesses, as festas da Independência, os bailes, o carnaval promovido pelos diversos clubes. Era um povo animado e que gostava de festejar. Sem falar de o quanto a Floresta dos Leões sempre se preocupou, já no início do século XX, com a cultura, criando grêmios, associações culturais e literárias, preocupação que se mantém até os dias atuais. A recordação, como resgate do tempo, confere imortalidade àquilo que ordinariamente estaria perdido de modo irrecuperável sem esta reatualização. Cláudia Cerqueira do Rosário, mestre em filosofia. Este trabalho se propõe exatamente a este objetivo: imortalizar a história em tempos em que tudo é tão efêmero, em que a modernidade, a tecnologia se impõem com tanto vigor. Rodrigo Sávio se dispõe a presentear as novas gerações com esta obra rica e tão salutar para a construção e manutenção da identidade deste povo. Que você, leitor, beba desta fonte histórica, desfrute dela para compreender o presente e construir o futuro. Parabéns, meu querido aluno. Sucesso e que venha o segundo tomo. Muito obrigada pela oportunidade de contribuir para uma obra tão singular. Maria José de Barros. Especialista em leitura e produção textual pela Faintivisa. Professora aposentada da Rede Estadual de Pernambuco. Poetisa, escritora, palestrante, editora, produtora e pesquisadora cultural independente, revisora textual, transcritora de áudios e encadernadora artesanal. Capítulo 1. A origem da localidade. O município do Carpina localiza-se na zona da Mata Norte pernambucana, cuja região começou a ser explorada em fins do século XVI com a extração de pau-brasil. A ocupação do atual território em que o município está localizado teve início só a partir da segunda metade do século XVII, quando chegaram os primeiros exploradores de madeira, em especial o pau-brasil, e os criadores de gado. A chegada destes desbravadores foi determinada por meio de duas vias de acesso, uma pelo norte, partindo de Goiânia e acompanhando o curso do rio Tracunhaém. Outra pelo sul, a partir do litoral e seguindo o trajeto do rio Capibaribe, uma das rotas oficiais dos caminhos das boiadas. A atividade açucareira surgiu posteriormente e se tornou a principal fonte econômica, não só da região citada anteriormente, como também de Pernambuco. Para entender esta questão, é preciso entrar no contexto da história da colonização do Brasil. Quando os portugueses aqui chegaram, em abril de 1500, a expectativa era de encontrar riquezas na nova terra, em especial ouro e prata. Não as encontrando de imediato, os portugueses instalaram no Brasil algumas feitorias, entrepostos comerciais, ligadas à exploração do pau-brasil, priorizando, por sua vez, o comércio de especiarias com as Índias, o qual se mostrava muito mais lucrativo. A partir de 1530, o comércio no Oriente entrou em declínio e Portugal necessitava de outra alternativa rentável para seu reino. Foi nesse momento que a coroa portuguesa voltou os olhos para sua colônia no Atlântico Sul, buscando no novo território uma forma de gerar riqueza. Através de experiências bem-sucedidas com o cultivo da cana-de-açúcar nas Ilhas da Madeira e de Açores, Portugal decidiu implantar essa cultura no Brasil. Foi no Nordeste que o cultivo da cana melhor se adaptou, especialmente em razão do clima e do solo.
A fim de melhor administrar toda a extensão territorial, foram criadas, em 1534, as capitanias hereditárias, que consistiam na divisão do território em várias faixas de terra, doadas a um particular, cujo objetivo principal era o de colonizá-las e protegê-las de invasões estrangeiras. Logo foram surgindo engenhos de açúcar em maior número e a cultura canavieira cada vez mais foi se expandindo. Bahia e Pernambuco eram os principais centros de produção de açúcar do Brasil quinhentista. Em Pernambuco, os primeiros engenhos foram construídos em Olinda, a exemplo do Engenho do Salvador do Mundo, edificado por Duarte Coelho, primeiro donatário da capitania de Pernambuco, e o Engenho de Nossa Senhora da Ajuda, erguido por seu cunhado. Segundo estimativas, em Pernambuco, no ano de 1591, já haviam 63 engenhos, cada um produzindo a média anual de 6.000 arrobas de açúcar. O número de engenhos foi aumentando com o passar do tempo, expandindo-se principalmente para a região que hoje compreende a zona da Mata Pernambucana. Especificamente na zona da Mata Norte, nas imediações dos atuais municípios de Carpina, Paudalho e Nazaré da Mata, surgiram importantes engenhos de açúcar os quais contribuíram para o desenvolvimento econômico de Pernambuco, assim como fizeram parte do contexto do desbravamento e ocupação territorial da região. Dentre eles, podemos citar o Engenho Mussurepe, o Aldeia, o Bom Sucesso, o Paudalho, o Lagoa d'Antas, o Petribu, o Pindoba, o Eixo, etc., todos instalados entre os séculos XVII, XVIII e primeira metade do XIX. Com a implantação dos engenhos, a atividade de exploração de madeira tornava-se então complementar e dependente da atividade açucareira. No engenho, a madeira consistia em matéria-prima para a construção das edificações, casa grande, senzala, capela, moita, da confecção de moendas e de todo o maquinário do engenho, dos carros de boi e, em especial, para a fabricação dos caixotes para o transporte de açúcar dos locais de produção até o porto. Diante destes pré-requisitos aos quais um engenho estava sujeito, fazia-se necessário o trabalho de um profissional que soubesse realizar as atividades acima listadas. Este indivíduo era o carpina, ou seja, o carpinteiro. E é a partir de um carpina que vai surgir a localidade que deu origem ao nosso município. Em tempos passados, a localidade que corresponde hoje à atual cidade do Carpina era formada por uma mata constituída de árvores importantes e muito nobres, a exemplo da tatajuba, do pau-brasil e muitas outras. Eis que um carpina, atraído pela variedade e abundância desta flora, aqui se estabeleceu à beira de um estreito e sinuoso caminho, que vindo do Alto Sertão, se encaminhava para o Recife. Os almocreves e viajantes que passavam por esse trajeto, tanto do interior para a capital quanto vice-versa, encontravam na humilde casa do carpinteiro um lugar seguro para descansar antes de seguir em viagem. Esta casa, por sua vez, acabara por transformar-se em uma espécie de ponto de apoio para aqueles que transitavam pela localidade. Logo, a cortesia do Carpina para com os viajantes começou a ganhar fama. O encontro de transeuntes naquele ambiente fez com que aquele lugar ficasse cada vez mais e melhor conhecido. Eis que outra casa é construída, e à medida em que mais uma é erguida, grande número de bandidos, destacando-se os ladrões de cavalos, atraídos pela passagem contínua de viajantes e condutores de bestas de cargas, invadiram a mata e passaram a agir constantemente. Em pouco tempo, a localidade ficou afamada por 3 circunstâncias distintas: sua posição topográfica, localizada em um planalto, a boa fama do Carpina e a grande quantidade de bandidos. Por causa dos 2 primeiros motivos, a localidade passou a ser chamada por aqueles que transitavam pelo local de Chã do Carpina. Vale salientar que Carpina é corruptela da palavra carapina, palavra de origem tupi, carapina, que significa carpinteiro, e por esse motivo é possível notar nos documentos e textos da época as seguintes variantes do nome da localidade: Chã do Carapina, Chã do Carpina, Carapina, abreviadamente, ou Carpina. Cabe ressaltar que, por iniciativa do Dr. Chateaubriand de Melo, pai do jornalista Assis Chateaubriand, o lugar passou a ser chamado, oficialmente, de Floresta dos Leões a partir de 1904, voltando ao nome original, Carpina, em 1938. Mas quem foi esse carpinteiro que deu origem à localidade? Sobre este fato há 2 versões.
A primeira, presente no Dicionário Corográfico, Histórico e Estatístico de Pernambuco, 1908, de autoria de Sebastião de Vasconcelos, é baseada no testemunho do cônego Antônio Domingos de Vasconcelos Aragão, falecido em 1899 e que, durante muitos anos, foi vigário propároco de Paudalho. Abre aspas. A margem meridional da estrada de rodagem existia, até 1882 mais ou menos, um tanoeiro por nome Luiz José de Melo, homem já não moço, a quem os almocreves e viajantes chamavam Carpina quando demandavam a chã ou planalto em que o mesmo tinha sua tenda e residia. Aí, à margem norte do caminho e um pouco mais abaixo, havia também uma casa de taipa, com uma sombria e grande jaqueira à porta, na qual, numa janela atravessada e cuja tábua caída era o balcão, se vendia belos cachos de bananas, jacas, aguardente e cachimbo, mel de abelhas misturado com aguardente. Os viajantes, em geral, nesse ponto paravam, na casa da velha Ninha, ou para beberem um pouco d'água cristalina e fria que não tinha igual em outros lugares, ou para refrescarem a goela com aguardente, adoçarem-na com cachimbo ou irem às boas frutas. Mas a verdade é que os viajantes quer do sertão, quer do Limoeiro, de Bom Jardim, de Nazaré, ou os que voltavam do Recife, anteriormente já tinham um propósito, pelo menos, de beber água na chã do Carpina ou no Carpina, abreviadamente. Por esse fato, aquele pedaço de estrada era na boca dos transeuntes uma propriedade do pobre tanoeiro. Fecha aspas. Ainda segundo Sebastião de Vasconcelos, o testemunho acima citado foi confirmado pelo nonagenário vigário de Tracunhaém, padre Basílio Gonçalves da Luz, falecido em 1906. A segunda versão é baseada em documentos do IBGE e também em relatos de antigos moradores. Segundo eles, o primeiro carpinteiro que aqui se estabeleceu foi Martinho Francisco de Andrade Lima e que teria vivido na chã até o ano de 1822. De acordo com o testemunho de João Gomes da Silva, publicado em matéria do Diário de Pernambuco de 31 de dezembro de 1961, Martinho Francisco morou nas imediações do antigo prédio onde funcionou o motor de luz, imóvel onde está instalada atualmente a Escola Municipal Eliane Carneiro. Desse modo, Luiz José de Melo, o tanoeiro citado nos testemunhos dos padres de Paudalho e Tracunhaém, seria apenas mais um desbravador que teria chegado a essa região. Depois de Martinho Francisco, assim como Francisco Coelho, que, segundo fontes orais, teria vindo do Recife, no ano de 1870, juntamente com 16 portugueses, dentre os quais carpinteiros e marceneiros, atraídos pela existência de uma grande área de mata virgem, em terras sem dono entre Paudalho e Nazaré. Não se sabe a data exata da chegada do carpinteiro a estas plagas. O certo é que, em princípios do século XIX, ele já havia se instalado na localidade. O que a história nos revela, por meio de antigos registros, é que um dos primeiros habitantes do lugarejo, já após ter aqui se estabelecido Carpina, foi Antônio Bezerra de Menezes. Nascido em Paudalho, no ano de 1833. Chegou a chã do Carpina em 1839, quando a localidade contava com apenas 3 casebres. Foi um dos primeiros edificadores desta terra. Foi casado com Úrsula Maria de Andrade Lima, tendo 6 filhos, Jorge Bezerra de Menezes, Antônio Bezerra de Menezes Filho, Joaquim Olavo Bezerra de Menezes, Francisco Bezerra de Menezes, professoras Beatriz de Menezes e Maria Bezerra de Menezes. Morreu na noite de 28 de junho de 1919, aos 86 anos, em sua residência, em Carpina. Timidamente, a localidade ia dando seus primeiros passos. Em 1845, a chã do Carpina já é citada em matéria do Diário de Pernambuco. A reportagem aborda a questão da divisão territorial da subdelegacia de Tracunhaém a partir da estrada de Carpina. Também há outras citações do lugar, no mesmo jornal, em edições dos anos de 1852, onde é retratada a revolta que ficou conhecida como Guerra dos Marimbondos, a qual veremos a seguir, 1854, a respeito de um crime na localidade, 1856, sobre um fugitivo do Forte do Brum que veio se esconder no lugarejo, e 1858, relativo à mensagem do governador ao engenheiro José Mamed, recomendando que a nova estrada ligando Nazaré a Paudalho passasse por Carpina. O crescimento e desenvolvimento da localidade só ocorreu, de fato, com a chegada da via férrea no final do século XIX.